Então, quando a gente fala da sucessão de empregadores, a gente tem na CLT uma sequência de artigos. Então, o que eu já aconselho logo a vocês? Que você lembre que, ao falar de sucessão, você tem que lembrar do artigo 10, do artigo 448 e do 448A da CLT. Então, assim, seja para questão, seja para peça processual, são artigos fundamentais, porque isso enseja pontuação, quer na peça como fundamento, quer numa questão. Então, você já sabe quais são os artigos importantes. Quando eu pensar em sucessão, qual é a ideia de uma sucessão? Alguém explorava a atividade e outro passa a explorar. Então, esse é o cenário, quando você pensar assim na sucessão. Um explorava, outro passa a explorar a atividade. Como pode ser essa transferência da exploração da atividade? A primeira coisa logo que vem em mente para a gente é compra e venda. Mas não é só compra e venda que pode transferir a exploração da atividade para outra. Eu gosto de lembrar, vai lá no direito empresarial, pode ter uma fusão de empresas, pode ter a incorporação de uma empresa pela outra. Então, fusão, incorporação, até cisão a gente pode ter e gerar sucessões trabalhistas. Acho sempre bacana comentar. Houve, então, a exploração por um outro. E esse outro, nome dos personagens, essencial na história. Isso não pode confundir, né? Quem fica para trás recebe o nome de sucedido. Aquele que passa a explorar a atividade é o sucessor. Então tem uma coisa boa que com a reforma trabalhista, né, Ana? Eu acho que o nome dos personagens é essencial. Super Porque importante. se você troca quem é quem na história, aí a sua resposta vai ficar toda errada e truncada. Então, essencial, né? A Para resposta lembrar. vai ficar invertida, na verdade, né, Ju? Exato. A resposta vai ficar invertida. Exato. Então a gente tem que lembrar quem é quem. Só se lembrar, ó, quem ficou para trás é o sucedido. Quem passou a explorar é o sucessor. E aí lembro com vocês de uma coisa importante. Com a reforma trabalhista, a gente ganhou a inclusão lá na CLT do artigo 448A. Então, assim, eu acho ele excelente para aparecer numa questão, porque você tem toda a fundamentação e você vai lembrar assim. Quando você tiver uma sucessão de empregadores, o 448A ele diz assim, ó, a responsabilidade é do sucessor. Então você vai gravar quem está explorando a atividade vai por ela responder. E o próprio 448A diz, quando ele assume como sucessor, ele leva a empresa para ele. Então ele pode inclusive responder, diz o 448A, por débitos trabalhistas anteriores à sucessão. A responsabilidade é do sucessor. Então, a princípio, caput do 448A, a responsabilidade é do sucessor e o sucedido fica isento. A não ser que, preste muita atenção, se narrar naquele caso que você está analisando, que ali houve uma fraude nessa transferência da exploração. Porque aí você vai usar o parágrafo único do 448A e o parágrafo único do 448A diz, aí aquele sucedido que não teria responsabilidade, caso haja provas da fraude nessa transferência, ele vem responder juntinho e de forma solidária, ok? Ana, vou passar para você. Vou aproveitar esse teu gancho final, né, Ju? Uhum. Sempre aquilo que a gente fala também, que a solidariedade, ela decorre, né, de lei ou da vontade das partes, e quando a gente olha lá para a lógica do Código Civil, sempre que a gente fala de prática de ato ilícito, a responsabilidade é solidária, né? Por isso que o legislador, quando finalmente agora resolveu essa questão da responsabilidade na sucessão, porque ela era uma questão da jurisprudência só, e a gente ainda em que pese a gente já tivesse uma jurisprudência dominante, a gente acabava vendo discussões ainda em alguns casos, então o legislador resolveu. Então é super importante essa questão de você olhar o artigo 448-azão para ver se você vai aplicar o caput ou o parágrafo dele para construir uma petição inicial, por exemplo. Por quê? Porque se você vai fazer uma petição inicial de uma sucessão regular, você tem lá um contrato de trabalho que começou com o empregador A, mas ele finaliza o mesmo contrato com o B. Então, você vai colocar no polo passivo da ação só o B. Porém, você precisa fazer um tópico lá no mérito para explicar dessa sucessão e pedir para o juiz o reconhecimento da sucessão e a responsabilidade integral por todas as verbas de todo o contrato do sucessor, né? Agora, se for uma sucessão fraudulenta, vão ser os dois no polo passivo, né? E aí você vai pedir, então, a responsabilidade solidária deles. Bom, de novo, é tese que pode cair em pergunta também.
Pode cair em contestação, daí você está contestando. Aqui me parece que você vai contestar pelo sucedido, que não teve uma sucessão fraudulenta, a sucessão é regular. E daí eu acho que pelo raciocínio assim, bem processualista e bem, como eu brinco com os alunos, eu estou defendendo o empregador, eu tenho que vestir a roupa de defesa do empregador, do réu, né, do réu aqui quando ele é réu nação. E numa contestação pelo sucedido, em que a sucessão foi regular, eu vou alegar, primeiro, lá a ilegitimidade de parte, que na verdade o juiz vai, num caso concreto, até o juiz rejeitaria em um segundo, mas a gente tem que pôr. E daí a gente vai dizer no mérito que a gente não tem responsabilidade, que quem responde é todo, né, por todo o período é o sucessor. A gente que tem que observar isso, daí pedir que o nosso cliente seja reconhecido aí, que ele não tem responsabilidade nenhuma. Agora, é sempre bom lembrar, nesses casos de contestação, né, Ju, que vale o princípio da eventualidade. Ou seja, você não pode fazer uma contestação pela metade na prova da OAB. Por mais que você esteja por um segundo réu, um terceiro réu, você tem que alegar todas as matérias de defesa. Então, por mais que você ache meu cliente não tem responsabilidade, você está certo disso, você vai ter que abordar os outros assuntos da peça lá no mérito também. Concorda, amiga? Concordo. Ana, eu vou aproveitar e conforme você estava falando, eu fui aproveitando para passar os olhos nas perguntas, que normalmente é quando a gente tem mais, né, o tempo para a gente conseguir acompanhar. E aí, teve uma colocação que o Ian fez e ele trouxe assim, professora, só quando tiver a fraude é que vai inverter? Peraí, vamos ajeitar uma coisa. Inverter como? Vamos trazer aqui. A responsabilidade é do sucessor. E mesmo que haja fraude, ele continua respondendo. Qual é a diferença quando tem fraude? É que ao invés de responder sozinho, o sucedido que não teria responsabilidade vem junto com ele. E sucedido e sucessor responderão de forma solidária. Então toma só cuidado, tá, Ian? E eu sei que eu trouxe a sua pergunta, porque veio na live e pode ser às vezes a dúvida de um, a dúvida de vários. Então não há uma inversão da responsabilidade. É que, na verdade, o sucedido vem responder solidariamente em conjunto com o sucessor. O sucessor, ele não deixa de responder, tá? Isso. Então, só assim, esclarecendo, né?